Nós precisamos da autorização da gravação da nossa fala hoje, mais a transmissão pelo YouTube e depois deixar disponível. Todos estão de acordo? De acordo. Sim, estamos de acordo. Também estou de acordo. Boa tarde. Bem-vindos todos e todas. É uma alegria e um privilégio muito grande iniciar as atividades desta tarde. Obrigada pela presença de cada um no evento de lançamento do livro Os Serviços de Apoio Pedagógico aos Discentes no Ensino Superior Brasileiro, e de forma muito especial aos colegas autores que acreditaram nessa proposta e ao Carlos, a Michele e a Helena pelo empenho e envolvimento em tornar real a meta de dar voz e visibilidade aos serviços e seus profissionais. Essa atividade de lançamento faz parte das ações das linhas de pesquisa 2 e 9 do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp, as linhas Psicologia e Educação e Educação e Ciências Sociais, assim como dos grupos de pesquisa Psicologia e Educação Superior e Grupo de Estudos e Pesquisa em Diferenciação Sociocultural, GPDIS. O encontro de hoje é a primeira de uma série de atividades mobilizadas pelo livro e ocorre no âmbito da disciplina FE 191, Seminário 2, Autorregulação da Aprendizagem. Desse modo, gostaria de agradecer à professora Camila Fior e ao grupo de estudantes que acolheram a ideia de integrarmos o lançamento do livro à programação da disciplina. Agradecemos também o apoio da equipe da Diretoria de Educação à Distância da Faculdade de Educação, que viabilizou a organização desse momento virtual de partilha e debate. Diante de inúmeras transformações que a educação superior vem passando, e ainda em um momento tão excepcional como o que vivenciamos agora, com os imensos desafios, vemos nesta obra a força viva da universidade na busca contínua de se reinventar para melhor cumprir seu papel na sociedade. A programação desta tarde inclui uma apresentação geral sobre o livro, a ser realizada pelo Carlos e a Michele. Para os poucos aqui presentes que não os conhecem, são estudantes de doutorado do nosso programa, pedagogos de serviço apoio ao estudante em universidades federais e com tanto comprometimento que suas pesquisas de tese também focalizam os serviços. Em seguida, a professora Helena Sampaio realizará uma fala sobre a expansão do ensino superior no mundo e no Brasil. E eu retorno para uma breve exposição sobre os serviços de apoio. Para finalizar a parte expositiva, o Carlos e a Michele apresentam as ideias gerais tratadas no livro. Enquanto isso, fiquem à vontade para enviar suas questões, comentários, reflexões, dúvidas pelo chat, para fazermos um debate com a participação de todos. Nessa ocasião, também pedimos para quem tiver interesse, preencher um forms que vai ser anexado aí no chat, para que a gente possa conhecer melhor os participantes do encontro de hoje e informar sobre os próximos eventos relacionados ao livro. Que serão divulgados em breve, né? E nesses próximos eventos iremos destacar o processo de democratização do acesso ao ensino superior, políticas de ações de permanência de assistência estudantil, bem como o relato dos saberes e práticas no âmbito dos diferentes serviços. Agradecemos a atenção, desejamos que tenhamos uma ótima tarde de muito debate e de construção coletiva. Carlos, por favor, a fala é sua. Obrigado, Sueli. Vou seguir aqui, então, passar aqui, na verdade, é a mesma apresentação, né, que a gente vai seguindo. Acho que eu queria, antes de tudo, fazer os agradecimentos formais do livro, né, dizer que a gente teve apoio da Faculdade de Educação por meio de um edital para publicação de obras,
e é um edital com subsídio da CAPES, subsídio financeiro para a publicação, então destacar isso e fazer esse agradecimento mais formal, assim, especialmente para a Tassiane, que, como uma colega também profissional de apoio administrativo, etc., inúmeras vezes nos socorreu, então queria até citar nominalmente ela nesses agradecimentos, e começar com alguns agradecimentos de maneira geral. Acho que, antes de tudo, por mais que a gente esteja empenhado num trabalho acadêmico, acho que, antes de tudo, queria agradecer minha família. Eu estou vendo que eles estão acompanhando aqui, talvez eles não entendam tão bem o conteúdo que a gente vai discutir um pouco hoje, mas queria agradecer, sobretudo, porque eles continuam me apoiando, mesmo às vezes não entendendo essas questões mais acadêmicas. Eu quero agradecer também, especialmente, a Sueli e a Helena nesse trabalho do livro, porque ele é um trabalho que envolveu confiança por parte delas em apoiar a gente, mas também nos permitiu uma autonomia em buscar os nossos variados e variadas colegas aí que toparam essa missão com a gente, né? Acho que ele é um livro que ficou bem maior, talvez, do que o que a gente pensou lá no comecinho, né, Michele? Em 2017, quando a gente se conheceu e tinha problemas de pesquisa muito semelhantes, que basicamente era a ausência de publicações sobre apoio pedagógico no Brasil ou em língua portuguesa, e daí a gente foi pensando em que talvez era importante pensar numa publicação, mas a gente estava iniciando um processo, então dava um certo pânico, assim, um certo medo de pensar, nossa, organizar um livro, etc. E isso foi amadurecendo na medida que a gente foi conhecendo muitos dos colegas e das colegas que colaboraram com esse livro. Então, eu acho que é importante a gente destacar e agradecer todo mundo que, por mais que a gente tenha feito esse papel mais de organizar e aglutinar, na verdade a gente teve um monte de colega que se empenhou muito para que esse livro acontecesse. Ele é um livro aí de aproximadamente 2 a 3 anos, ou seja, ele teve uma fase de maturação relativamente longa, e eu acho que essa fase ela é muito importante, né? A gente tem vivido momentos de muita instantaneidade no mundo, especialmente no Brasil, de querer coisas rápidas, e acho que a educação ela não permite que a gente pense em coisas tão rápidas. Então, assim como o livro teve que passar por um processo de amadurecimento, de construção, de revisão de ideias, de conversa com autores, etc., acho que esse é um pouco o gancho da educação, né? E acho que é importante destacar isso no cenário de hoje, porque a gente, de maneira geral, aborda no livro expansão do ensino superior, vai falar de ações afirmativas, vai falar de políticas de acesso, políticas de permanência estudantil, e aí incluindo serviços aí como ações institucionais dessas políticas de permanência, e todas elas, enquanto políticas públicas, elas demandam tempo para que surtam resultados, né? E a gente tem se aproximado aí de um momento de talvez rever, do ponto de vista legal, algumas dessas políticas públicas, especialmente a de ações afirmativas, que todos nós, de alguma maneira, estamos ligados aqui. Então, eu acho que esse tempo da educação, ele é necessário, então eu queria, talvez para muitos autores que acompanharam a gente desde o primeiro momento, nesses 2, 3 anos do livro, e que também estão felizes e aliviados como a gente, para chegar nessa etapa, saber que acho que faz um pouco parte esse processo da educação. Por fim, eu também queria agradecer as várias das minhas colegas, e aí eu vou falar mais no feminino, porque, né, no geral, a maioria das minhas colegas que eu trabalho são mulheres, que ao longo desses últimos anos também acompanharam e apoiaram um pouco desse livro, mas acho que eu queria destacar um momento anterior ao próprio livro, que foi uma aposta em que foi feita pela equipe da qual eu trabalho, na época coordenada pela professora Ismara, de que seria interessante, talvez, na equipe ter um pedagogo ao invés do médico. Então, foi uma aposta feita alguns anos atrás, meados de 2014 e 2015, e que eu penso que em muitas das instituições elas também se depararam com esse processo, né?
tanto que nas nossas reflexões, no capítulo final, a gente fala um pouco isso, essa chegada de profissionais de outras áreas aí nos serviços de apoio, como possibilidade de pensar outras questões, sobretudo essa que a gente está chamando de pedagógica. Então, acho que eu queria também fazer esse agradecimento nominal às minhas colegas, especialmente a Alessandra, a Emília e a Camila, com quem eu tenho trabalhado, além da Ismara, a professora Luciana, professor Júlio, que sempre nos apoiaram. E óbvio que, por fim, não posso deixar de agradecer a Michele, que nesses 3, 4 anos aí, a gente tem trabalhado bastante, compartilhado informações. A gente podia, no começo, ter olhado para os nossos projetos e cada um procurado os seus grupos de pesquisa e ficado quieto, cada um fazendo seu projeto, mas a gente optou por compartilhar ideias diferentes, grupos de pesquisas diferentes, mas com propostas e perspectivas comuns, assim, que é de contribuir aí para a expansão do ensino superior e com qualidade. Então, destacar também esse agradecimento para a Michele aí, porque, sem dúvidas, você ter com quem trabalhar aí ao longo do seu doutorado, 3, 4, talvez 5 anos, a gente está chegando aí, é muito bom, assim, você ter alguém para trocar umas figurinhas. Eu vou seguir já para o livro, acho que esse daqui é só para registrar, para quem ainda não fez o download e queira fazer, ele está disponível na Pedro e João Editores, né? Tem o link abaixo, ele é totalmente gratuito, então essa era uma proposta do livro, a gente poder fazer ele gratuito para que ele pudesse circular, dado que o nosso problema inicial era a falta de material para circular. Então, acho que fazer ele nesse formato e-book, ele é interessante, ele já tinha sido pensado antes mesmo toda essa questão relacionada à pandemia e esse momento remoto. Bom, o livro ele é dividido, sobretudo, em 3 partes, né? Essa primeira parte do livro, Ensino Superior, Permanência Estudantil e Serviços de Apoio a Estudantes, ele é uma primeira parte um pouco mais de fundamentação teórica, em que a gente se esforçou para tentar desenhar um contexto para que depois tivesse a segunda parte do livro. Então, são 3 capítulos, um primeiro escrito por mim e pela professora Helena Sampaio, que são serviços de apoio a estudantes em universidades federais no contexto da expansão e do ensino superior no Brasil. Depois a gente tem um segundo capítulo da professora Rosana Ehringer, que é sobre políticas de ações afirmativas e os desafios da permanência no ensino superior. Por fim dessa primeira parte, o terceiro capítulo, escrito pela professora Sueli Polidoro e pela Michele, os serviços de apoio a estudantes nos Estados Unidos da América e no Brasil. Eu vou passar para a Michele agora apresentar a segunda parte do livro. Oi, Carlos, vocês estão me ouvindo? Eu te ouço, Michele. Então tá, peço que você vá passando os slides, por favor. E boa tarde a todas e a todos. Realmente para a gente é um momento de muita satisfação, né, aqui hoje lançar oficialmente esse livro que a semente a gente plantou faz bastante tempo já, né, em alguns momentos a gente até deu uma desanimada, mas eu queria agradecer à professora Sueli, à professora Helena, ao Carlos. Agradeço muito, Carlos, essa parceria da gente poder trabalhar junto, poder compartilhar o que a gente vai estudando, o que a gente vai fazendo. Eu acho que é positivo para nós dois, né, como doutorandos, mas também como a gente vê as possibilidades do serviço de apoio pedagógico, né, que é o que a gente tem buscado aí nesses últimos anos, aumentar o diálogo, aumentar a troca entre os serviços, legitimar esses serviços nas instituições. Assim como Carlos, eu quero fazer alguns agradecimentos pessoais, né, também agradeço a minha família, meus filhos, meu marido, minha mãe pela ajuda. Eu queria agradecer as minhas colegas pedagogas do IFG, onde eu comecei a trabalhar com orientação educacional, a Terezinha e a Zilma. Eu acho que é importante a gente ter
um começo acolhedor e motivador para a gente se apaixonar pelo trabalho na área e seguir em frente motivada. Agradeço as minhas colegas pedagogas da Unifal, a Amanda, a Edna, a Luciana, o Gentil, por a gente ter essa oportunidade de trocar ideias, de conversar, de poder trabalhar de forma articulada a formação de professores e o apoio pedagógico aos discentes. Agradeço aos colegas da Prace, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, à Unifal, pelo apoio ao trabalho que a gente desenvolve, especialmente aos colegas que trabalham comigo no Departamento de Apoio e Acompanhamento, meus colegas psicólogos, pelo trabalho também articulado no apoio aos estudantes. Agradeço aos amigos do PES, do grupo da Unicamp, Psicologia e Educação Superior, sempre muito queridos e apoiando as nossas iniciativas. Gostaria de agradecer a Tassiane também. Tassiane, o Carlos e eu, a gente sempre comenta sobre a sua disponibilidade, por ser sempre tão solícita e gentil no que os estudos são. E a todos os profissionais, as profissionais que trabalharam na elaboração do livro com a gente, os autores dos capítulos. Agradeço tanto pela colaboração quanto pela paciência de vocês. Então, a parte 2 do livro é a parte dos relatos de experiências. Nós temos aí 11 experiências de serviços de apoio pedagógico, até pela nossa formação, pelo nossa atuação. 8 experiências são em universidades federais, uma em uma universidade estadual, uma em uma universidade confessional e uma em uma universidade portuguesa. E eu gostaria de fazer menção a todos os capítulos e aos autores para que a gente dê visibilidade também para todo mundo que participou. Então, o capítulo 4 é o capítulo da Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB. Os autores são o Ari Fernandes, a Marianja Lau Magnavita e o Silvano Messias dos Santos. Passa, por favor, Carlos. O 5 é sobre o programa PIAP da Universidade Federal de Santa Catarina. As autoras são Fernanda de la Torre, a Janaína Santos de Macedo, a Luísa Souza Iop, Joyce Regina Borges, Bárbara Hollinger, Soraya Selva da Luz. Desculpe, gente, eu estou no celular por causa de problemas técnicos. Carlos, pode passar, por favor. O 6º capítulo é o capítulo sobre o serviço da UFSCar. As autoras são a Thaís Juliana Palomino, a Eliana Marques Cruz, o Rubens Palmas Durães. O 7º é da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, a Bruna Pereira Alves Fiorim e a Silvia de Oliveira Pavão, são as autoras. O capítulo 8 é sobre a experiência da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, Aline Souza da Luz e Caiane Cavalheiro Lopes. Por favor, 9. O apoio pedagógico aos estudantes bolsistas na Universidade Federal do Pernambuco. As autoras são Alexandra dos Santos, Jonatas da Silva e a Renata de Lucena. O capítulo 10 é sobre o apoio pedagógico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nossa primeira universidade brasileira, completou 100 anos recentemente. As autoras são a Arlene Zimba, Camila Nunes, Gabriela Viamonte, Herbert Abreu e Michele Almeida. O capítulo 11 é sobre o programa tutorial no bacharelado interdisciplinar aqui na Universidade Federal de Alfena. As autoras são a Amanda Rezende Xavier e a Carolina Del Rovelli. O capítulo 12 é sobre o serviço na Universidade Estadual de Campinas, né, o serviço de apoio ao estudante. E a gente destaca aqui o apoio que a gente sempre recebe do serviço
da Unicamp, que é um serviço pioneiro na orientação educacional, e elas sempre estão super dispostas a dar apoio, a sugerir a literatura, a oferecer assessoria, então a gente deixa registrado o nosso agradecimento. As autoras são a Adriane Pelissoni, a Marilda Aparecida Dantas, a Maria José Martins, a Bruna Mara Vargas, a Helena Altman e a professora Sueli Polidon. Pode passar. O capítulo 13 é sobre o serviço na PUC do Rio de Janeiro, o Núcleo de Orientação e Atendimento Pedagógico. As autoras são a Zena Eisenberg, Érica dos Santos Rodrigues, Maria Elisa Almeida e Ellen Vieira de Oliveira. E, por fim, nessa parte, é o serviço de mentoria da Universidade do Porto. As autoras são a Flora Torres, a Tereza Medina, Isabel Pinto, Elizabeth Ferreira e Raquel Barbosa. Na parte seguinte do livro, a gente apresenta 3 textos para contextos específicos e também, no terceiro capítulo dessa parte, perspectivas para a área. Então, a gente tem no capítulo 15 a orientação educacional no ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então, é uma instituição bastante específica, única no contexto brasileiro, mas eles têm uma história de pioneirismo na orientação educacional no Brasil, nas instituições de ensino superior. Eles têm serviços nessa área desde a década de 1960, e a Cristiane Cunha Lacazzi e o João Mazzarioli apresentam essa história no capítulo 15. No capítulo 16, o capítulo da Ruth Maria Oliveira Prado, ela fala especificamente sobre o apoio pedagógico nas áreas STEM, na Faculdade Poli da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, por fim, no capítulo 17, o Carlos faz um resumo de um documento da Unesco, que em português intitula-se Serviços e Assuntos Estudantis no Ensino Superior, Fundamentos Globais, Questões e Boas Práticas, buscando a aproximação dos conceitos do ensino superior internacional, mais especificamente no contexto dos Estados Unidos da América e o contexto brasileiro. No último capítulo do livro, o Carlos e eu, a gente faz considerações a respeito de todas as experiências apresentadas, a gente faz algumas sínteses em relação à formação dos profissionais que atuam nessas áreas, os textos que foram usados como fundamentação para escrever os capítulos de experiência. Eu queria destacar aqui a importância da formação para esses profissionais, né? Em geral, esses profissionais são técnicos administrativos em educação, concursados para os cargos de pedagogo, psicólogo, assistente social, a maioria são pedagogas. E a exigência para o cargo é a graduação, mas a maioria dos profissionais tem mestrado, doutorado, especialização lato sensu, todas relacionadas à atuação na área. Então, a gente destaca que esses profissionais eles têm buscado melhorar a sua formação para uma atuação mais qualificada no apoio pedagógico. Eu gostaria de passar a fala agora para a professora Helena, agradecendo a presença de todos vocês assistindo aqui o lançamento e reforçando para que acessem o link que está aí na descrição do vídeo no YouTube, para que a gente possa conhecer quem está aqui participando hoje com a gente e facilitar o contato para as próximas ações. Muito obrigada. Obrigada, Michele. Cumprimento a mesa. Michele, Carlos, minha colega Sueli, todos aqui que estão nos assistindo. Boa tarde.
eu compartilho aí dos agradecimentos feitos já pela Sueli, né, sobretudo os agradecimentos institucionais, e quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, lançando o nosso livro, O Serviço de Apoio Pedagógico aos Discentes do Ensino Superior Brasileiro, com a contribuição de tantos autores e tantas autoras como o Carlos e a Michele aí nos mostraram na apresentação do sumário do livro. O surgimento dos serviços de apoio pedagógico está estreitamente ligado à expansão dos sistemas de ensino superior no mundo, né? Nos países ditos desenvolvidos, a expansão do ensino superior ocorreu antes. Nos Estados Unidos, ocorreu no pós-guerra, na França, nos anos 70, para ilustrar aí, enquanto que nos países emergentes, né, dentre os quais o Brasil se inclui, essa expansão é mais recente e ocorreu nas primeiras décadas aí do século XXI. Vários fatores estão associados à expansão do ensino superior. A percepção de que o desenvolvimento econômico e o maior nível educacional da população caminhem juntos, a ideia de que o aumento da qualificação educacional das pessoas reverte em maior rendimento e em maior empregabilidade, o que levaria os governos a conceber a educação superior como um fator essencial de competitividade econômica entre os países, e até a ideia bastante disseminada também de que o acesso à educação superior é um importante mecanismo para a redução da desigualdade das oportunidades e para a promoção da mobilidade social. Eu não vou me deter a esses fatores associados à expansão, mas gostaria de ressaltar que a expansão do ensino superior é um fenômeno geral. Os sistemas tornaram-se maiores, abrangendo um número cada vez maior de jovens em idade de cursar o ensino superior. Mas os sistemas, eles não apenas crescem, né, quantitativamente, como eles também se diversificam, né? E ao fazê-lo, ao se diversificarem, ele recebe um novo contingente estudantil. E esse novo contingente estudantil, ele não se enquadra mais na definição de herdeiros, né, do clássico estudo do Bourdieu e Passeron sobre os estudantes franceses de meados do século XX, mas ele é formado, em boa parte, por jovens que são a primeira geração de suas famílias a chegar à universidade, como mostram vários estudos realizados em diferentes países. O Brasil faz parte dessa tendência geral. Nosso sistema de ensino superior já pode ser considerado um sistema de massa, no sentido estabelecido por Troll, né, que é um sociólogo estudioso de ensino superior norte-americano, e em 2017, 4.200.000, ou seja, 18% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos frequentavam o ensino superior no país. Essa ampliação do acesso, que nunca houve igual na história de todo o desenvolvimento do ensino superior, deve-se a um conjunto de políticas implementadas nas últimas décadas, pelos governos federal e estaduais, REUNE, ProUni, FIES, Lei das Cotas, e também iniciativas pontuais de instituições de ensino superior. E também essa expansão, ela é tributária de todo o avanço que houve desde o final do século passado, dos anos 80 do século passado, no fluxo educacional, permitindo que mais crianças e mais jovens concluíssem a educação básica. Mas a chegada desse novo público ao ensino superior tem ensejado muitos estudos, com muitas
abordagens diferentes. Na literatura, em geral, vocês podem identificar duas perspectivas. Uma de caráter mais macro, que tende a associar, tende a questionar, desculpa, a associação entre a ampliação do acesso e a democratização do ensino superior. Nessa abordagem, os autores entendem que, embora os sistemas de ensino superior tenham se expandido e, ao se diversificarem, eles estabeleceram uma estratificação horizontal que gera uma hierarquização das instituições em termos de prestígio e valor dos diplomas que elas concedem. Assim, embora um número maior de jovens chegue ao ensino superior, isso não significa que todos eles terão os mesmos recursos acadêmicos e as mesmas credenciais. A segunda perspectiva busca conhecer a vida dos estudantes nas instituições, onde eles moram, como eles estudam, como eles se relacionam com os colegas, com os professores, etc. De modo complementar a esse tipo de abordagem, encontramos estudos que tratam das ações, projetos, estratégias desenvolvidas nas instituições de ensino superior com o objetivo de assegurar a permanência do estudante ou acompanhar o seu desenvolvimento acadêmico ao longo da graduação, com vistas a promover a sua integração institucional e também garantir o seu sucesso na universidade. No Brasil, esses estudos, esses registros ainda são escassos. Nós ainda estamos, a literatura em geral, nós estamos ainda sob o impacto de buscar compreender os efeitos da expansão recente, descrevendo a implementação dos programas e seus efeitos, seja na configuração do sistema, seja na composição do público estudantil. Diferente do que constatamos já em outros países, sobretudo nos Estados Unidos e alguns países europeus, no Brasil também são poucas as pesquisas e avaliações de programas de atendimento a estudantes implementadas nas instituições. Então, é para esse quadro, É para esse quadro de pesquisas, ainda com muitas lacunas, que este livro que ora estamos lançando propõe contribuir. Muito obrigada a todos vocês. Eu gostaria, então, de reafirmar os agradecimentos feitos até então por toda a equipe e agradecer de modo especial a presença das pessoas tão queridas que eu fui dar uma olhadinha ali no YouTube, mensagens tão carinhosas e que fazem, então, esse momento ainda mais especial para a gente. Eu não posso dizer que iniciei minha carreira após a graduação, atuando em serviço de apoio ao estudante, implantando serviços de apoio ao estudante em universidades. Então, essa sempre foi uma meta para mim bastante importante, de pensarmos e possibilitarmos melhores condições para a atuação dos serviços em direção dos objetivos da universidade. Então, é uma satisfação muito grande ver a concretização dessa produção feita em parceria, de diferentes grupos, de diferentes instituições, e dar, então, essa condição merecida para não só esse espaço institucional, mas também para os profissionais que atuam nesse serviço. Eu vou fazer uma breve apresentação, então, sobre o tema dos serviços, certo? Trazendo, então, uma ideia bastante geral do que nós trabalhamos no capítulo 3 do livro, e algumas coisinhas que a gente acabou incluindo aqui para essa apresentação, tá bem?
Então, nesse capítulo, nós tivemos a intenção de fazer um histórico e mostrar a trajetória do desenvolvimento do serviço de apoio aos estudantes nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Então, a gente percebe que, assim como a Helena foi trazendo agora alguns pontos, mostra que a trajetória da própria constituição do sistema de educação superior nos Estados Unidos é bastante diferente do que ocorreu no Brasil, né? E os serviços já surgiram juntamente com a ideia de graduação. Né? E os serviços, eles implicavam não só na noção de moradia, de alimentação, mas também uma preocupação com os processos de mentoria dos estudantes. Né? Trazendo, então, uma ideia de apoio acadêmico e pessoal para todo o conjunto dos alunos. Né? Muito rapidamente se percebeu a importância da base teórica, do conhecimento, né, para a profissão em assuntos estudantis, como normalmente é chamado, né, áreas como a educação, a sociologia, a psicologia eram áreas de referência desde cedo, né, e são as áreas que hoje estão aqui, né, compondo a organização desse evento de hoje, né, e também uma preocupação bastante grande com a formação dos profissionais, com a realização de eventos sobre a atuação dos serviços, desenvolvimento de publicações, como o Carlos trouxe, era algo que a gente queria que tivéssemos no Brasil também, um conjunto amplo de publicações sobre os serviços, e inclusive a organização de associações profissionais, né? No Brasil, a inserção do serviço foi mais tardia e teve uma ênfase por bastante tempo em ações de natureza mais assistencialista. É importante a gente destacar a participação do movimento estudantil no estabelecimento dos serviços de apoio ao estudante no Brasil, mas também ressaltar que as ações eram de caráter mais pontual, e as iniciativas em instituições isoladas, né? Então não tinha essa proposta como uma política pública nacional. No entanto, Helena já trouxe alguns desses eventos, né, que foram trazendo condições e foram sendo produzidos a partir, né, de muita luta, de muita parceria, no sentido de produzir um ambiente de construção de política pública que possibilitasse, então, o acesso mais democrático às instituições superiores, mas também a preocupação com a permanência, com o bem-estar dos estudantes ao longo do seu processo de graduação. Então, nós temos aqui alguns eventos marcantes, né, que vão dando um novo contorno à proposta do serviço de apoio ao estudante no Brasil. Como a Helena trouxe, a democratização do acesso, ela vai trazendo uma heterogeneidade dos estudantes, e isso é importante o serviço considerar, a diversidade da cultura presente na universidade, né, a mudança da universidade. O serviço ele tem que pensar, sim, em auxílios financeiros para que dê a condição de permanência, mas entendemos que a permanência também decorre do apoio pedagógico, do apoio à saúde física e mental, às questões de acesso à cultura, ao esporte, entre outros. Então, uma perspectiva da atuação bastante ampla do serviço de apoio aos estudantes. E, além de muito ampla toda essa responsabilidade, é preciso que elas também sejam bem definidas, para que possam ser melhor realizadas e acompanhadas, né? É importante se criar, então, dentro do serviço de apoio aos estudantes, um ambiente institucional que seja seguro, né, que possibilite um espaço confidencial e acolhedor, né, em que os alunos se sintam, então, participantes daquele processo em construção. Portanto, é bastante importante pensarmos no alinhamento entre a identidade do serviço e a sua atuação. Esse tem sido, então,
um desafio bastante grande para todos nós envolvidos como pesquisadores, docentes ou profissionais do serviço, para pensarmos, então, o desenvolvimento dentro das diferentes universidades. Não existe um modelo, né, preciso, marcado de como esse serviço deve ocorrer. Ele precisa ser inventado, ele precisa ser construído pelas IEs, e o livro dá muita conta disso, né? Ele mostra a grande diversidade dos serviços de apoio aos estudantes nas instituições no Brasil, porque a gente precisa considerar condições regionais, infraestrutura, proposta acadêmica, mas sempre considerando todos os atores envolvidos no processo, né, de desenvolvimento, o estudante, os professores e as demandas da comunidade, né. São muitas, então, as perguntas que ocorrem, né, no processo de criação ou de reorganização de um serviço, né. O importante é pensar quais são as especificidades e prioridades da instituição, mas de maneira particular e mais enfática dos estudantes daquela instituição, né? E para assim, então, construir a identidade do serviço. O que exige um processo contínuo de reflexão, né, para que ocorra um redimensionamento da atuação durante todo o processo, respeitando, né, e integrando as diferenças que ocorrem na própria constituição da comunidade acadêmica, da sociedade do entorno da universidade e do própria área de conhecimento. Apesar de cada um ter a sua história, a sua trajetória e a importância dessa especificidade, gostaria de destacar também que é fundamental o desenvolvimento conjunto de conhecimento e a realização de rede entre esses serviços, né? Porque essa troca vai, então, dando sustentação e condição para o desenvolvimento de cada serviço e para a área como um todo. Bem, em termos de ações, nós temos diferentes frentes possíveis de se executar, desde frentes mais de caráter remediativo ou preventivo, né, em que estamos pensando a partir de risco e de vulnerabilidade, mas também as ações de natureza mais desenvolvimentista e de pesquisa e de investigação, onde, então, a participação de toda a comunidade é importante na definição aí dos programas e das linhas de trabalho. Gostaria de destacar também a importância da atuação das ações ao longo de toda a trajetória acadêmica, desde o momento do ingresso, para não dizermos até pré-ingresso, né, ao longo de toda a vivência universitária, com seus vários desafios multivariados, e o processo de conclusão e inserção no mundo do trabalho, né. Uma ação, então, pautada pelo objetivo de formação integral, humanista, emancipatório, e para isso tudo a gente reconhece o que já aconteceu e reconhece também e identifica também a necessidade de uma longa luta, né, porque nós somos novos estudantes, novas instituições, novas demandas, novos desafios, nova concepção do que é o serviço de apoio aos estudantes, e eu, claro, que tenho aqui que ressaltar também o quanto que boa parte dos serviços de apoio aos estudantes, aos poucos, foram também integrando a ação de apoio e formação docente, ou então as instituições foram criando espaços específicos para a formação dos docentes, e esses novos profissionais que a Michele comentou, que ingressaram, então, nos serviços e trouxeram novas perspectivas e novas proposições, né? Mas, de fato, a gente continua ainda no Brasil com uma demanda que é sobre a formação para atuação no ensino superior, né? O quanto que, de fato, nós tivemos na graduação inicial, nas diferentes áreas que compõem aí os serviços, né? Uma formação em que nos desse algum
delineamento, algum conjunto de conhecimento específico sobre a atuação no ensino superior, né? Então, a identidade desse profissional, ela fica ainda marcada, né, com, muitas vezes, com uma adoção, né, de respostas a outros níveis de ensino ou outras situações de aplicação que não é educacional nas ações dos serviços. Trouxe aqui algumas características, conhecimento ou habilidades, né, aspectos gerais que podíamos pensar sobre a perspectiva, né, dos que atuam nesse serviço. Uma condição de profissionalismo, né, no bom sentido da palavra, né, que tenham conhecimento e base teórica, a especificidade da formação, protocolos de atuação, compromisso ético, desenvolvimento profissional contínuo, a ideia do multicultural, né, a consciência, né, como atitude, valor e crenças, e habilidades necessárias para se trabalhar com os outros que são culturalmente diferentes da gente, né? Isso tem sido um elemento fundamental, primordial no processo de atuação no serviço. Questão de liderança, né? A ação mais colaborativa, né? Ética, mediação da aprendizagem, né, e o ensino curricular. A gente tem visto um movimento em que os serviços não são vistos mais como um apêndice, algo paralelo à formação acadêmica dos estudantes, mas eles participam, eles são parceiros no desenvolvimento da aprendizagem, né, quando se pensa, então, num estudante mais ativo, engajado, reflexivo, né? Então, a importância dos serviços atuarem e reconhecerem o seu papel na mediação da aprendizagem, mas também ações de mentoria, de orientação, de assessoria, consultoria, é muito amplo, né, o serviços, e nós podemos pensar também na atuação mais individualizada, na atuação de grupos, ou numa atuação de natureza mais institucional, né? De qualquer forma, é importante a valorização e a compreensão dos estudantes na sua singularidade, né? Também uma frente que tem sido trazida para os serviços é a de resolução de conflito, de gestões de crise, né, e o desenvolvimento de comunidades de prática, né, então um modelo de desenvolvimento de programas que não só aquele centrado no indivíduo ou em grupos, mas no modelo de organização de uma comunidade de aprendizagem e de desenvolvimento cooperativo. Por fim, queria destacar a importância da reflexividade sobre a prática, né? Integração, então, dos conhecimentos, dos conceitos, da teoria, da pesquisa e dos processos de avaliação, usarmos intencionalmente achados de pesquisa para subsidiar as decisões e a definição de políticas. Então, se vamos buscar experiência internacional que tenha sido mais longa, tenha feito alguns caminhos para além do que nós já fizemos, mas também é importante que nós tenhamos a reflexividade sobre esses dados, né? Não uma adoção acrítica. A importância, então, de se engajar com regularidade na investigação empírica, incluindo a avaliação das atividades. Trago algumas reflexões bem provisórias para que a gente possa aí conversar mais ao longo do tempo ou no debate a seguir, né? Então, seria a agenda, né, de identidade, do papel e do financiamento dos serviços, a ideia de fluidez, né, que é um serviço marcado por mudança contínua, e aí, como o Carlos trouxe, um ritmo cada vez mais acelerado, então como compor a necessidade da fluidez, mas também a necessidade de boas bases, né? A ideia da colaboração entre profissionais e entre áreas do conhecimento, o engajamento intercultural, acesso, permanência, conclusão e acesso ao mundo do trabalho, como trabalhar com esse espectro tão grande, né? E protocolos de avaliação e divulgação dos resultados, né? Um elemento assim, temos que avaliar bem, investigar sobre o impacto dos serviços e divulgar sobre isso, né?
Um ponto já trazido, então, que eu gostaria de deixar aqui é a importância da formação dos profissionais, há um conhecimento específico importante para a atuação nos serviços de apoio ao estudante no ensino superior, né? Então, nós temos, claro, o processo de autorreflexão, mas a importância, assim, da formação continuada, da troca, da parceria, né? E não só o desenvolvimento profissional de cada um, mas o desenvolvimento deste campo profissional, né? Então, nós temos que cuidar dessa reflexão crítica, né, para navegar nesse sistema que, como eu coloquei, tentei representar para vocês, e acredito que a vivência de vocês traz isso mais intensamente ainda, é um sistema bastante complexo, né? Então, a importância de criação de redes de diálogos entre serviços. E aí vem, então, a ideia do livro com imersão em experiências concretas, né? Então, a gente tem um olhar diverso nesses vários capítulos que a Michele foi anunciando, né, um olhar muito diverso, mas um olhar muito consistente, coeso, né, que articula aspectos conceituais, empíricos, práticos e institucionais, com um objetivo comum, em direção a uma formação significativa e conduzida para o desenvolvimento integral de toda a comunidade acadêmica. Então, a importância de pensarmos, né, na integração dos profissionais do serviço, mas que estejam presentes também docentes, pesquisadores, gestantes e especialmente os estudantes, na reflexão sobre a atuação e a possibilidade de investimento nos serviços de apoio aos estudantes no ensino superior. Obrigada. Bem, vamos agora para a apresentação, sim, de algumas ideias gerais do livro, né, trazida então aí para finalizarmos essa parte mais expositiva. Eu vou começar antes da Michele, e aí eu deixo para a Michele talvez algumas questões mais específicas, assim. Mas eu queria já aproveitar um pouco do que a Helena falou, do que a Sueli também comentou. E acho que quando a gente teve a ideia do livro, e agora ele publicado, divulgado, com acessos, a ideia não era necessariamente a gente ter só um material de referência pela referência, era muito mais do que isso. Apesar de que a gente sabia de que enquanto profissionais, você não ter aonde buscar informações te dá uma angústia. Você se questiona se está no lugar certo, você tenta buscar os seus referenciais na sua área de formação, e por mais importantes que eles sejam, eles não batem exatamente com a demanda que se apresenta, que está ali na sua porta, que você precisa atender, e aí essa troca com outras áreas, com outras visões e com outras instituições, ela se fez muito importante. Então, eu acho que o livro, para além dessa angústia, que talvez possa aliviar em alguns profissionais agora, mas ele não tem a perspectiva de ser um receituário para que a gente possa olhar o livro e sair por aí replicando simplesmente dessa maneira, muito como a Sueli comentou. Mas eu acho que o livro, ele também ganhou aí talvez uma outra dimensão que quando ele começou a ser gestado, gerido, talvez ele não tivesse tão relevância, mas eu acho que ele também ganha um aspecto hoje de um pouco de resistência, sobretudo do ponto de vista da educação e sobretudo no contexto atual, com um esforço aí talvez de desmanche de algumas políticas. Eu acho que não tem sido um esforço de alguém que quer aprimorar e de que quer aprender com as políticas e com aquilo que elas deixam, com aquelas lacunas. E eu acho que olhar para o livro e ver a quantidade de instituições e a quantidade de autores colaborando, eu acho que isso, de alguma maneira, fortalece a gente para resistir, no sentido de que o caminho é por aí, o caminho é o da colaboração, e de alguém que está trocando informações, trocando experiências e tentando fazer com que, de fato, a gente cumpra com aquilo que se espera, digamos assim, do ensino superior, né? Uma formação
não só do aspecto profissional dos estudantes, mas sobretudo do ponto de vista da formação humana em prol de uma cidadania. E aí, quando eu vejo o resultado do livro, eu pelo menos fico bem tranquilo de que falar, a gente está indo por esse caminho. Então, acho que mais uma vez a gente ficou os 4 aqui para fazer esse lançamento, mas eu acho que eu queria mais uma vez reforçar todos os autores que também compraram essa ideia de colaboração do livro, né? E dizer que, dentro do possível, a gente não sabe ainda como vai ser, os próximos meses, uma série de atividades, mas a ideia é a gente pensar outras atividades para que a gente possa explorar mais cada uma das experiências, né? Hoje a gente pensou mais nesse contexto geral, de uma maneira um pouco ampla, mas a ideia é que a gente consiga explorar as experiências, porque elas são muito ricas, e acho que elas podem inspirar outras ideias e talvez novas soluções aí para problemas que a gente tem tido, né? E de maneira geral, além de reforçar da análise que a gente fez em relação aos capítulos e aos autores, tem esse aspecto da formação, que a gente pode dizer que tem muita gente buscando essa formação, sobretudo em nível de pós-graduação. Então, o que a gente percebeu com parte dos autores do livro, e talvez em parte em contato com colegas das outras instituições dos serviços de apoio, é que eles têm buscado essa formação em nível de pós-graduação, de mestrado e de doutorado. E acho que isso é interessante de destacar, porque enquanto talvez no Brasil a gente não tenha um curso, uma área específica sobre assuntos estudantis ou assistência estudantil, esse campo ainda não está constituído. Eu acho que os programas ligados à educação, à psicologia e ao serviço social, de uma maneira geral, têm sido lugares assim de se pensar um pouco esse contexto da assistência e do serviço. E acho que isso também vale a pena a gente destacar, porque muitos procuraram essa formação complementar para resolver problemas do seu cotidiano, mas porque no nosso ordenamento jurídico ainda é possível procurar essa formação. A gente ainda tem uma carreira que possa permitir com que a gente busque essas respostas. Então, acho que no contexto atual vale a pena reforçar que essa possibilidade de servidores, tanto professores como docentes, fazerem ou complementarem a sua formação, ela traz sim resultados imediatos para a própria instituição. Não é mera curiosidade acadêmica, não é só isso. A gente traz as contribuições teóricas que vão para além disso, mas eu acho que é muito importante destacar que nesse aspecto, nesse grupo de profissionais, a gente tem visto que os resultados eles têm sido colocados em prática. Então, acho que também queria destacar esse aspecto. E, por fim, acho que uma outra coisa interessante é que, dado também o fato da gente não ter, talvez, esse lugar comum ainda dos assuntos estudantis, dos serviços de apoio aos estudantes do ponto de vista da pesquisa acadêmica, a gente não encontrou uma literatura comum entre os capítulos. Então, os referenciais teóricos, eles são muito variados. Isso é legal. Acho que isso faz a gente perceber o quanto a autonomia também das instituições e dos profissionais, ela está valendo. O que a gente percebeu é que o ordenamento jurídico, sobretudo as políticas mais recentes, né, ligadas à expansão, então a lei do REUNE, que foi a própria lei de expansão do ensino superior, ou a que a gente chama de lei de cotas, ou o PNAE, são os grandes referenciais teóricos que dão um norteamento, além dos documentos institucionais. Isso é bem interessante para a gente também se atentar com os dispositivos legais, né, a gente, tanto o pesquisador, quanto a gente que está no cotidiano, porque acho que esses dispositivos legais, eles abrem oportunidades para a gente vislumbrar outras discussões. Eu vou passar para a Michelle, senão eu vou ficar falando 2 horas aqui. Vou dar uma olhada para ver se a gente tem alguma pergunta também aqui no YouTube. Michelle? Eu queria finalizar falando um pouco sobre as perspectivas que a gente tem terminando essa obra, esse livro, né? Eu acho que a gente avança um pouco em termos de
legitimação do serviço e da atuação desses profissionais. Eu acho que a gente tem aí uma demonstração de que nós temos, especialmente nas universidades federais, uma universalização dos serviços de apoio ao estudante, especificamente de apoio pedagógico, e várias possibilidades de ações que as universidades têm adotado. Eu acho que a gente precisa ter mais pesquisas e mais trabalhos divulgados para que a gente entenda melhor qual que é o nosso papel na permanência dos estudantes, especialmente dos grupos que não são os grupos tradicionais na universidade brasileira. Então, qual que é o papel dos serviços e desses profissionais para contribuir com essa permanência, né, não só com o acesso. Concordo com você que para desempenhar esse nosso papel de forma autônoma, a gente precisa garantir algumas conquistas que, como profissionais, a gente foi conseguindo ao longo dos anos e que algumas delas correm perigo nesse momento, então a gente ainda precisa enfrentar esse desafio também. Eu acho que próximos trabalhos ou pesquisas têm que focar nessa atuação para a inclusão, né, não só de alunos com deficiência, mas de todos esses grupos, essas minorias que têm acessado o ensino superior com uma frequência maior, mas que ainda têm muita dificuldade para permanência, por conta de todo um histórico social, cultural, econômico, familiar, etc. E a importância da constituição de redes. A gente começou tendo contato com outros serviços por causa da nossa pesquisa, depois por causa do livro, em seguida os grupos, né, no Telegram e agora no WhatsApp. E, assim, a minha ambição é que a gente possa evoluir sem demorar muito para eventos e associações profissionais. Eu acho que a gente tem energia para isso, tem muito profissional no Brasil trabalhando com essas questões, trabalhando com os serviços. Então, essa é minha esperança e é também um objetivo profissional. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigada pela audiência de todos aqui. Bem, estamos, então, entrando na segunda parte da nossa atividade de hoje, que é a possibilidade de dialogar, né, com os colegas que estão acompanhando esse lançamento, né, a primeira atividade. Nós temos uma questão feita pela Paula Azevedo, e aí queria dizer para vocês ficarem à vontade de incluindo questões, sugestões, comentários aí no chat, para que a gente possa, então, ir conduzindo as discussões de uma forma mais coletiva, tá bom? A Paula pergunta... Ela diz assim: gostaria de saber se vocês estabeleceram alguma relação entre as lutas estudantis e as ações de apoio ao estudante, qual o peso, qual a função, e ela dá um exemplo: as ocupações de 2016 tiveram influências, né? Quem quer começar a falar sobre isso? Carlos? Eu posso comentar, Sueli. De maneira geral, no livro, nas experiências relatadas, isso não apareceu de uma forma direta. Eu acho que talvez porque não tenha sido esse o escopo e a proposta, mas eu tenho certeza que todos os serviços e todos os profissionais, no seu dia a dia e no seu cotidiano, no lidar com os estudantes, provavelmente viram essas questões aparecer em variados formatos. A gente teve as ocupações de 2016, elas se deram sobretudo no ensino médio. Então, eu acho que muita gente nas universidades até criou uma expectativa para a chegada desses estudantes no ensino superior. Só que, na medida que eles chegam, digamos, eles foram diluídos no ensino superior público, no ensino superior privado, em várias instituições.
E aí, talvez, isso corrobore com um pouco mais de toda a literatura do livro de maneira geral. Essa passagem dos estudantes do ensino médio para o ensino superior faz quase como se fosse uma nova vida começar. Então, assim, aquelas reivindicações, elas não foram automaticamente passadas ou inseridas no ensino superior. Entretanto, esses estudantes, aí eu falando muito mais da minha experiência do que necessariamente de autor ou organizador do livro, sem dúvida, no diálogo com eles, eles trouxeram várias questões. E eu acho que esse talvez é um ponto mais interessante para todo mundo que é profissional, esse contato direto com os estudantes, porque às vezes você vai lá e pensa uma atividade de um ano para o outro, mas aí quando você tem um novo público trabalhando, essa atividade ela já não funciona exatamente como você pensou. E aí você precisa readaptar essa atividade de apoio pedagógico, até outras atividades com outras finalidades. Então, de maneira geral, Paula, não, mas acho que de maneira indireta, todos os serviços e todos os autores sim lidaram, pelo menos, com esse público, só que de uma forma diferente, talvez, daquilo que a gente viu e acompanhou em termos de manifestação e de movimento estudantil. Se alguém quiser complementar, fica à vontade. Achei muito interessante a questão colocada pela Paula, né, de feito essa vinculação. Eu acho que no Brasil, eu não conheço, Paulo, pesquisas que possam ver essa associação, né? Mas a tua pergunta me levou a pensar um outro contexto, que foi o contexto francês, da reforma de 68, lá também, como aqui, eles tiveram uma reforma em 1968, e essa reforma é uma resposta aos movimentos de maio de 68 na França, né? Os estudantes franceses, eles queriam uma reforma no ensino superior, né? Queriam que aquelas velhas estruturas fossem flexibilizadas, e a reforma, né, a Lei Faure, ela vai justamente ao encontro dessas demandas do movimento estudantil, né? Nós temos a partir de 68 e depois durante toda a década de 70, você tem várias pequenas mudanças no ensino superior francês que vão, eu não digo que instituir o serviço de apoio pedagógico, mas que vão tomar o estudante com maior atenção, né? Justamente devido à expansão e à chegada de um novo público ao ensino superior. E esse movimento, a gente tem vários autores aí, né, o Coulon, que é o mais famoso aí, que analisa esse fenômeno exatamente, né, como é que a universidade francesa ela vai se transformar justamente para atender as demandas do movimento estudantil lá de maio de 68. Né, que era pela democratização, pela flexibilização, enfim, várias questões. Mas você coloca uma questão muito pertinente que valeria a pena a gente investigar, sim. Eu acho, Paula, não tem, talvez, no livro esse enfoque, mas quando a gente vai estudar, né, a história da assistência estudantil no Brasil, os autores, pesquisadores sempre indicam, como a Sueli comentou também, o papel do movimento estudantil para as conquistas que a gente foi alcançando, né? Embora a gente ainda tenha muito pelo que lutar em relação a recursos para assistência estudantil, mas também as ações de permanência simbólica, permanência acadêmica. O que a gente tem hoje em termos de avanço, que foi sair dessa visão assistencialista, de ter direito à moradia, creche e a outros benefícios, já são resultado do movimento estudantil, né, da UNE, de outras organizações estudantis. Então, a gente não vai ter esse enfoque nos capítulos, mas essa já é uma relação reconhecida e estabelecida nos trabalhos, principalmente sobre a assistência estudantil. Ali no capítulo 3, de forma especial, a gente dá um destaque para essa questão histórica, mas sem também
abordar todo em detalhes, né? Mas também ali tem referências de outros trabalhos que podem ser consultados sobre o papel e as circunstâncias em que o movimento estudantil de fato contribuiu para que o movimento dos serviços ocorresse, né? Depois a gente desenvolvimento nacional dos serviços, né, toda uma alteração, né, então além dos movimentos estudantis, mas toda uma alteração do próprio perfil de instituições, né, e de profissionais ligados a essas instituições que também entram com uma expectativa e com uma postura crítica, né, e que acaba, então, também fazendo uma mudança e uma construção do serviço por dentro dele, né? Então, é essa relação, né, bastante ventilada que é importante que o serviço tenha, né? Que ele, enquanto instância, tenha, né, a sua força, e o seu desenvolvimento em relação à educação mais crítica, emancipatória, mas também esteja aberto, né, às colocações e ao perfil de toda a comunidade que passa a constituir a universidade, né, esse tempo de tantas mudanças. Bem, temos aqui mais duas questões. A Elana Miranda diz, a partir da fala da Michele, quem sabe criarmos uma Associação Nacional de Pedagogos ou profissionais que atuam no apoio pedagógico para discussões, estudos e apresentações de estudos sobre o tema. Michele, que tal contar sobre o grupo do WhatsApp, por enquanto? Nem é no WhatsApp, é no Telegram. Agora a gente migrou para o WhatsApp, a gente não sabia muito bem o Telegram. A Elana, inclusive, eu acho que está no grupo. Então, Elana, a gente tem o grupo lá, a gente iniciou com algumas atividades, inclusive aqueles que estiverem e aquelas que estiverem aqui assistindo e não estiverem no grupo e tiverem interesse. O grupo no WhatsApp foi criado com o principal objetivo de ser um grupo de estudos. Então, a gente já fez algumas atividades, né, discutindo permanência com a professora Rosana Ehringer, autorregulação da aprendizagem com a professora Sueli, a teoria do tinto com a Camila, enfim, várias atividades. Agora, nossas próximas atividades são para apresentação de experiências internacionais, né, de outros países. Mas, assim, o meu sonho é ter uma associação, ter eventos de profissionais que atuem nos serviços de apoio ao estudante. Claro que o meu foco principal é o apoio pedagógico, mas todos nós, né, trabalhamos com essa ideia do trabalho que inclui diversos profissionais, porque a gente sabe que a atuação exige isso, né? Uma única área ou um único profissional não dá conta da complexidade que é o apoio aos estudantes. Mas eu estou super animada, Elana. Vamos ver o que precisa fazer, vamos pesquisar, mas eu topo, incluo a professora Sueli na empreitada, e eu acho que a gente precisa, assim, esse diálogo. Eu acho que quando eu entrei, e pela fala de muitos colegas, essa é uma das nossas dificuldades, a sensação de estar isolado, de não ter referência, de não ter ninguém fazendo o que a gente está fazendo, e o livro eu acho que alivia um pouco dessa angústia, né, de saber que tem muita gente fazendo e tentando resolver também as demandas que a gente tem que lidar todos os dias. Então, eu acho que é super possível, Elana, o número de profissionais aumentou demais nos últimos 17 anos. Eu fiz um levantamento recente sobre o número de pedagogos em universidades federais, e o crescimento é enorme. E a gente tem esse mesmo crescimento em relação aos psicólogos, assistentes sociais,
docentes que estão atuando nos serviços, né, na gestão ou na atuação direta. Então, eu acho que é uma possibilidade bem possível, bem palpável. Eu vou emendar aqui com a resposta da Michelle, Sueli. Eu acho que uma associação pode ser bem interessante do ponto de vista organizacional, para ter a capacidade, talvez, de congregar uma série de profissionais, de questões, por mais difícil que seja pensar uma coisa em termos de Brasil, dada toda a complexidade pelo tamanho do país e pelas diferenças que ainda são muito grandes. Acho que, mas não quero perder a oportunidade de falar que, pessoalmente, eu sou contra uma associação específica de pedagogos ou de psicólogos ou de outras áreas. Gosto muito mais da ideia de uma associação, talvez, de assuntos estudantis, de serviços, para trabalhar numa perspectiva interdisciplinar. Acho que o livro aponta um pouco para isso, talvez a gente não vá muito a fundo nesse tema, mas eu acho que no nosso cotidiano, nos dia a dia, a gente tem percebido que trabalhar numa perspectiva multiprofissional, talvez interdisciplinar, a gente contribua muito mais naquela ideia de pensar o estudante de uma forma integral, de uma forma holística. Então, nesse sentido, acho que associações recortadas, talvez, elas seriam um desserviço. Eu não acho nem que teria que começar pelas recortadas para depois chegar em uma. Eu acho que a gente já tem que começar, talvez, se for o caso, pensando mesmo em algum tipo de associação que possa congregar vários tipos de profissionais. E aí eu vou só emendar de volta na Paula, do movimento estudantil, que talvez um pouco do que eu estou falando tenha a ver um pouco com o que eu ia comentar da Paula, da questão do movimento estudantil. Paula, quando eu cheguei e fui trabalhar no serviço de apoio, eu não tinha a mínima ideia que raios que era um serviço de apoio, muito menos o que fazia um pedagogo num serviço de apoio. E por um tempo bem razoável, o que me ajudou foram as habilidades e competências que eu desenvolvi no movimento estudantil. Por quê? Porque dialogar com os estudantes e entender o que estava se passando era algo que eu já tinha desenvolvido ao longo da trajetória no movimento estudantil, não necessariamente na graduação em pedagogia, por mais que o movimento estudantil tenha sido o de pedagogia, mas assim, então eu acho que assim, o movimento estudantil ele tem uma grande contribuição, e aí ele vai se dar em alguns momentos de uma forma mais direta, sobretudo quando a gente tem fatos que desencadeiam mudanças, rupturas, mas de maneira geral, ele também te permite outras formas assim de você pensar essas mudanças. Tenho certeza que se eu não tivesse passado pelo movimento estudantil, provavelmente a minha concepção de serviço de apoio ao estudante seria diferente. Então, só emendando aí na resposta da Paula, acho que para voltar lá para o movimento estudantil, acho que é uma outra forma de contribuição que, para mim, foi bem interessante perceber o movimento estudantil voltando, mas numa outra perspectiva, assim. Só para dar a informação completa, Ilana, que eu estava falando dos pedagogos, o levantamento que eu fiz, do total de pedagogos atuando nas universidades federais atualmente, 87,16% foram contratados após 2007. Então, eles começaram a trabalhar nas universidades federais a partir de 2008, depois do PNAES. Atualmente, nós temos 662 pedagogos atuando nas universidades federais, 577 começaram a atuar após 2008. Então, são profissionais recentes, aumentou demais o número de profissionais, e a gente vai ver isso também, provavelmente, com os assistentes sociais, que estão trabalhando na assistência estudantil, e com os psicólogos. Então, eu também concordo, reforçando a minha fala, né, com o que o Carlos disse, uma associação de profissionais que atuam nos serviços de apoio aos estudantes, eu acho que seria totalmente viável. Helena, posso passar? Posso seguir, Helena? Posso seguir? Então, tá bom. O Leandro, ele traz assim que seria muito importante a visão ampliada acerca da assistência estudantil,
bem como a abordagem que o Carlos citou em relação à permanente escuta ativa das necessidades estudantis. Eu vou aproveitar essa fala que o Leandro trouxe para dizer uma experiência que nós temos aqui na Unicamp, que é a relação de parceria muito estreita entre o Serviço de Apoio ao Estudante e o grupo de pesquisa, no caso o PES, né? Essa relação, né, de tratar, né, da questão da pesquisa sobre o ensino superior, né, na real concretude, né, com a equipe do Serviço de Apoio Estudante, né, e, ao mesmo tempo, a realidade que a equipe percebe junto, a gente partilha o desenvolvimento dos estudos, e isso é uma associação também muito interessante e muito... não queria usar o termo produtiva, mas assim, uma relação bastante importante, porque a gente não tem a separação dos investigadores ali, dos pesquisadores ali e dos práticos aqui, né? Na verdade, a gente foi construindo uma parceria de tal tamanho que nós somos um grupo, né? Um grupo que pensa a prática, que faz a prática, mas um grupo também que pesquisa sobre essa prática, né? Então, seja lá decorrente do que a Paula trouxe, a preocupação da Ilana e mesmo do Leandro, a importância de que a gente tenha a avaliação do serviço, o acompanhamento do impacto que aquele serviço está produzindo, né? Está viabilizando, é importante de ser mantida como uma rotina dentro da realidade do serviço, né? E que isso seja, então, divulgado, né, problematizado junto com a própria comunidade universitária para que se repense, né, se reconstrua as ações do serviço. Então, eu queria contar um pouco para vocês, assim, dessa experiência muito interessante que tem sido realizada aqui na Unicamp, em que essa parceria é um elemento fundamental, né, para as pesquisas e fundamental também quando a gente está pensando em inovações ou em ações especificamente dentro da orientação educacional dentro do serviço. Então, essa também é uma associação interessante, né? Muitos de vocês estão nas universidades públicas ou em universidades, né, em que essa relação é possível, né, a proximidade aí com grupos de pesquisas, a partir mesmo desse movimento que está acontecendo, da formação em pós-graduação dos estudantes, né? E dizer para vocês que tanto o grupo PES, né, como o GPDisc, se envolve, né, com o entendimento desse contexto, né, para produzir aí, junto com os serviços, melhor conhecimento para atuação na realidade. Sueli, até para fazer uma propaganda e falar que o edital, né, para quem tiver interesse para o mestrado e o doutorado da Faculdade de Educação está aberto, inclusive nas linhas, a Sueli e a Helena daqui a pouco vão ficar sem 2 orientandos, pelo menos, já vão poder receber novos orientandos. Eu espero, eu e a Michele, terminar, né, o doutorado em breve, assim, alguma coisa próxima. Mas para quem tiver interesse, acho que de alguma maneira a Unicamp ela tem sido também um lugar assim que reúne profissionais, pesquisadores interessados, assim, sejam os que entram de fato na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, ou seja via o SAI, que tem sido, digamos, um serviço aí que acolhe profissionais de outros serviços do Brasil, assim, num sentido mesmo de aproximar das discussões, etc. e tal. Acho que a Sueli reforçou algo que é muito interessante para a gente pensar enquanto serviços, essa parceria junto com grupos de pesquisa, se for da própria instituição, acho que é muito relevante, isso faz com que a instituição também comece a se debruçar sobre esses temas, então às vezes pegar algum grupo que talvez já tenha uma possibilidade de trabalhar e de dialogar, ou também buscar grupos fora da sua própria instituição para que você
possa também oxigenar a mente, trazer novas ideias. Então, acho que essa perspectiva da pesquisa é muito interessante, acho que é algo que muitos de nós ainda temos limitações no nosso serviço, inclusive avaliar do ponto de vista das nossas ações, o quanto de fato elas estão contribuindo ou não numa dimensão mais de entender o fenômeno como um todo, e não só em relação à satisfação dos estudantes, porque essa, digamos, é uma primeira avaliação um pouco mais tranquila de ser feita pós as atividades de apoio pedagógico, de maneira geral, mas voltando lá para o eixo do movimento estudantil, acho que também vale a pena trabalhar sempre na parceria com as entidades, com os coletivos de estudantes, porque eles também trazem questões que muitas vezes a gente não vai conseguir perceber tão facilmente, né? E eles têm uma capacidade de articulação, de, por exemplo, ajudar a gente a identificar o público potencial para aquilo que a gente está fazendo, de trazer ações. E nesse processo de você se aproximar das entidades, a gente também acaba, digamos assim, colaborando na formação dos estudantes, porque eles também têm a possibilidade de, digamos, começar a pensar de uma maneira um pouco mais institucional, se familiarizar com algumas questões de pesquisa. Então, eu acho que a parceria com grupos de pesquisa, como o senhor falou, é de extrema relevância, mas, quando possível, também essa parceria com coletivos, entidades e N nomes que a gente possa ter, eu acho que ela também traz frutos muito interessantes, assim, principalmente para quem lida direto, porque às vezes você quer pensar uma atividade, mas te faltam elementos para você responder, e provavelmente esses estudantes, até com um pouco mais de vivência, eles vão trazer essas respostas, assim, já meio que juntando todas as últimas questões. Tem uma outra da Paula, né? Tendo em vista o crescimento do acesso de populações... Paulo, Carlos. Paulo, desculpa, Paulo. Acho que é não Populações... tradicionais aqui, não sei, eu achei. Como vocês lidam com o descaso do governo federal quanto à ciência? Paulo, a gente está nesse processo aí de tentar resistir e, na medida do possível, não retroceder. Basicamente, a gente vive um período em que está difícil de ter novas conquistas. A gente está meio que num momento de defender aquilo que foi conquistado e seguir com aquilo, seja do ponto de vista do orçamento, talvez seja o mais fácil da gente visualizar, porque é uma coisa numérica, então a gente sabe quanto está subindo e quanto isso está descendo, mas do ponto de vista prático, acho que das relações humanas mesmo. Então a gente tenta não retroceder nas pequenas conquistas, então seja do ponto de vista de oferecer atividades de apoio pedagógico, que de uma maneira geral ela não tem custos significativos para a instituição, no ordenamento, no orçamento, não são atividades que demandam tantos recursos, assim, mas garantir essas possibilidades. Acho que não é um momento muito tranquilo. Acho que muita gente até se sente um pouco até ameaçado de poder falar e poder, de alguma maneira, se contrapor, mas eu acho que uma coisa é você falar do governo, outra coisa é você falar do ponto de vista da política. A gente teve aí, por 20 anos, pelo menos, talvez até um pouco mais, políticas aí que pensaram em expandir o ensino superior. Acho que a gente tem diferentes motivos para essa expansão, e a gente também pode analisar e pode discutir. Tem um viés mercadológico, sim, isso não é desprezível, muito pelo contrário. Entretanto, houve uma expansão. E, de uma maneira geral, acho que é isso que a gente tem que defender. Assim, foi dado um passo, então a gente não retrocede. Talvez há 4 anos atrás, quando a gente começou o doutorado, a gente vislumbrava dar o segundo ou terceiro passo, eu e a Michelle. E aí agora é o momento que a gente fala, opa, agora é a hora da gente garantir que a gente não volte uma casinha para trás aqui no nosso jogo da vida. Então vamos manter essa casinha e daqui a pouco, assim que possível, a gente avança. Eu sei que a resposta ficou bem genérica, Paulo. Não sei se você esperava alguma coisa mais específica, assim, do ponto de vista de atividade, de apoio pedagógico, de maneira geral, mas acho que é isso que eu consigo comentar pela sua questão. Helena, Michele, vão comentar?
Eu quero falar só, Elana, a Elana citou um decreto, que é um decreto de 2018 sobre a extinção de cargos vagos. Elana, esse pedagogo que eles citam aí não é o nosso pedagogo atual. O nosso pedagogo é o pedagogo barra área. Esse continua existindo. Esses que estão nesse decreto são como a gente ingressava antes, né? Como os profissionais anteriores ingressaram. Inclusive, os que estão atuando, eles também foram migrados para pedagogo barra área. Quando a gente faz a consulta dos cargos, até os profissionais que entraram na década de 70, de 80, eles já estão como pedagogo barra área. Então, esse continua existindo. O que foi extinto são os vagos, né, que eram esses antigos, e, claro, a gente está com a proibição de criar novas vagas, é o que o Carlos falou, é tentar lutar para não perder o que a gente conseguiu nesses últimos anos, esses números que eu falei, mas, por enquanto, o cargo atual, ele ainda existe. Se vai ter concurso é outra coisa, mas o cargo existe. Posso falar? Helena, você vai falar? Não? Então, eu queria destacar, e aproveitando a colocação do Paulo, dizer que esse movimento aí de resistência ao desenvolvimento da universidade, né, ele não tem sido peculiar do sistema federal, né? A gente tem sofrido aí impactos de diferentes frentes, e aqui, no caso, né, somos uma instituição pública do estado de São Paulo, a gente está aí à frente de uma discussão bastante grande com a Assembleia Legislativa, sempre teve, e diante de um projeto de lei, né, que interfere aí via o resgate aí do valor orçamentário da universidade, que é organizado para os seus próximos as próximas necessidades, né, as suas obrigações, né, um planejamento financeiro entendido como superávit, né, em que se pretende recolher isso, então seria bastante complicado, ou quase impossível, alterando então a ideia constitucional da autonomia universitária entre as três paulistas e a FAPESP, né? Então, um esforço bastante grande, não só esse tem talvez o mais recente, né, mas uma série de embates, né, em que a gente então tem que fazer essa luta no interno, na construção, mas também a luta com esse externo nos diferentes âmbitos, né, dos governos e das condições aí de relação com a sociedade. Então, realmente, falar de serviço de apoio ao estudante é falar desse processo como um todo, né? Desse processo no âmbito aí, como alguém citou lá, no micro, né, e no macro, né? Então a gente tem que lidar com essas relações todo o tempo, né? Mas gostaria de ressaltar a fala do Carlos e da Michele, que mesmo com todo o esforço que temos que pensar sobre essas condições macro, é possível fazer um trabalho com diferencial, né, que atenda aí às necessidades dos estudantes, trazendo também essa concepção mais ampla, né, de que permanência não é só a questão do financeiro, também, ela é importante, ela é necessária, né, mas ela não é suficiente. A gente precisa também cuidar do processo de aprendizagem, das relações, da saúde mental, né? E então é importante que esse desafio, né, seja pensado nessa amplitude de atuações e de compromisso do serviço com a comunidade acadêmica como um todo. Eu gostaria de... Posso falar uma...
colocar Sim, algumas claro. questões? Sim, Helena. Eu acho bastante interessante a gente pensar também, né? Nós estamos falando aqui de ações em universidades públicas, estaduais e federais. Nós falamos da expansão que houve, né? Por meio do Reúne, né? Da lei do Reúne, e por meio, né, a diversificação do público estudantil através da lei das cotas, mas eu acho que sempre é importante pensar que essa expansão, ela abrangeu também o setor privado, né? E foi muito intenso no setor privado, sobretudo através dos programas FIES e ProUni. E sempre quando a gente fala em permanência estudantil, né, tem todos esses aspectos elencados aí pela Sueli, né, que a permanência não se restringe a questões financeiras, econômicas, mas ela envolve uma série de outras ações aí, e nós ficamos pensando também o quão importante essa permanência no setor público, uma vez que ele responde por uma parcela ainda tão insignificante do alunado de ensino superior, né, da totalidade dos estudantes de ensino superior, né, e isso torna as ações, os serviços de apoio pedagógico fundamentais, porque se a gente pensar que dos 8 milhões e pouco de estudantes que nós temos hoje matriculados no ensino superior, 75% estudam em instituições privadas, apenas 25% em instituições públicas, federais, estaduais ou municipais, que é uma pequena parcela. No estado de São Paulo, as universidades públicas, seja a Unifesp, as federais ou estaduais, elas respondem por 10% do nosso alunado. Então, eu acho que isso aumenta muito o compromisso de nossas instituições com a permanência desses estudantes, sobretudo quando eles ingressam por meio de mecanismos de acesso, né, que contemplam exatamente a diversidade do público estudantil. Né? Eu acho que nós temos obrigação de nos envolver seriamente mesmo nas ações de permanência, né? Uma vez que esse sistema, ele dual, público e privado, que tem uma relação tão desigual na distribuição dos estudantes, então é de extrema importância que nós trabalhamos cada vez mais para que eles permaneçam nas instituições públicas, gratuitas e de qualidade, que tem pesquisa, extensão, como são essas nossas universidades onde nós atuamos. É isso que eu queria complementar, Sueli. Estamos caminhando aqui para o encerramento, né? Eu queria agradecer de modo muito, muito especial todas as mensagens, né, de apoio, de incentivo e de cumprimentos que estão lá no chat do YouTube. E eu queria até perguntar para a Helena. Helena, a gente já pode confirmar a data do próximo encontro? Você já não quer falar? A próxima atividade de lançamento do livro? Pode continuar. Eu estava pensando, eu estou com a agenda aqui, Sueli. Tá. Eu acho que é em novembro. 19 de novembro. 19 de novembro. Eu peguei a agenda aqui. 19 de novembro, nós estamos pensando em fazer um novo lançamento, especificamente aí pela linha 2, Educação e Ciências Sociais, e convidar outros autores aqui para estar com a gente na mesa e discutindo muitas questões, né? Como são muitos capítulos, né? Como nós vimos no sumário, nós temos muitos temas, muitas trocas aí para serem feitas. Eu acho bastante interessante, eu acho que o tema da permanência é um tema central, né? Da perspectiva macro, vamos dizer assim, e as experiências dos serviços de apoio pedagógico aos estudantes, eles complementam, né,
esse esforço pela permanência estudantil no ensino superior. Então, acho que no próximo lançamento, talvez a gente possa privilegiar, estou pensando alto aqui com vocês, mas privilegiar essa abordagem aí. Né? O livro tem muitas coisas para serem tratadas, mas a gente poderia focar nessas experiências. Isso mesmo. Então, a gente, assim, tem essa agenda mais ou menos prevista, né? Outras a gente espera também poder organizar para especialmente tratar das experiências dos diferentes capítulos. Agradeço muito todos os autores, né, que estiveram conosco, aceitaram, né, esse importante desafio de relatar a prática, né? E nós teremos novidades aí sobre isso, e na expectativa, então, de que seja um mote, né, para a construção, e, na verdade, construção não, que essa já houve, o fortalecimento, né, dessa rede, né, entre os serviços. Tá bem? Carlos e Michele, querem fazer sua fala de encerramento? Eu só queria agradecer a todas, né, as autoras, a maioria são mulheres, todas as pessoas que estiveram presentes, vocês, Sueli, Helena, Carlos, pelo trabalho conjunto e pelo apoio, e espero vê-las e vê-los todos na próxima atividade. Abraço. É isso, acho que eu vou passar mais um calendário, Sueli, de atividade. A gente vai fazer não é bem o lançamento do livro, mas a partir do livro pretende fazer uma discussão na Unifesp, digamos, diálogos entre pró-reitoria de graduação e assistência estudantil, porque acho que o livro ele traz um pouco isso. A gente tem experiências ligadas à graduação, experiências ligadas à assistência estudantil, né, as pró-reitorias de assistência estudantil, ou nomes parecidos, comunitários, e a ideia é a gente mostrar que a gente está trabalhando na mesma perspectiva, então de aproximar diálogos. A atividade está agendada para o dia 9 de novembro, às 14 horas. Eu acabei de ver meu WhatsApp, que eu não tinha visto ainda, então acho que o grupo está fazendo direito, mas era uma para a gente poder, que acho que o livro ele dá essa possibilidade um pouco de fazer esse diálogo entre áreas da instituição, né? Porque os nossos organogramas, muitas vezes, eles mais complicam do que ajudam quando a gente vai ter que pensar no estudante, aquela coisa de encaminhar ele para a sala do lado, para outra sala, para outra sala. Então, acho que a ideia também da gente explorar essa possibilidade aí de diálogos de áreas que são completamente próximas à graduação. E, por fim, acho que os agradecimentos, mais uma vez, é só reforçar a parceria aí, tanto com a Michele, com a Helena e com a Sueli. Acho que tem sido muito interessante aí ao longo desses últimos anos, né? Então, convido todo mundo que estiver interessado aí para participar dessa parceria, a gente ir ampliando os variados grupos. Acho que estamos abertos para pensar tanto no grupo de estudos ou outras formas aí, quem sabe caminhar para a associação. Acho que a gente manter o grupo de estudos é o passo do momento, para depois não dar um passo para trás, para depois ter uma firmeza para o segundo passo da associação. E acho que, por fim, acho que é só agradecer todo mundo justamente pelo esforço aí, tanto de quem participou agora com a gente aí, praticamente 2 horas de atividade, discutindo, interagindo, mais ouvindo a gente, agradecer o esforço aí de todo mundo e dos autores aí nesse processo aí, que acho que, para mim, nitidamente, nesse momento, é muito mais um processo de resistência mesmo do que necessariamente aí de avanço do ponto de vista teórico e acadêmico. Acho que o que a gente ganhou nesse momento aqui é muito mais essa resistência à possibilidade de estarmos juntos, porém separados virtualmente, mas nessa batalha aí para garantir aí não só a expansão, mas acho que uma expansão com qualidade do ensino superior. Então, encerro aqui, senão fico até amanhã.
queria pegar aí o gancho da fala do Carlos e dizer a importância, né, de não pensarmos nessas caixinhas, né? Esse é o serviço, pensa nisso, esse é a instância tal, pensa naquilo, ou esse aspecto do serviço é aqui que cuida, o outro é em outro lugar, né? A gente pensar nessa complexidade que é criar essa integração, mas ela é necessária. Né? Então, como que vários, até pensar em termos físicos, né? De espaço físico, onde estão esses serviços, eles estão, quem está ao lado, né? E ele está num lugar de fácil acesso, mas mais que isso, né? O serviço tem assento nas instâncias que definem, né, a própria política, seja da graduação, da pós-graduação, porque os serviços também atuam para os estudantes da pós-graduação ou mesmo das outras pró-reitorias, quer dizer, como é que é? Qual o espaço institucional, né? Como que figure, qual é a interlocução que se faz disso, né? E aí a questão, assim, lembrar, né, da reciprocidade, né, o serviço e construir esse espaço, né, nas instâncias de decisão e não só também ficar aguardando, né, que algo aconteça para que ele seja chamado. Isso acontece, é possível, mas não precisa ser o único caminho, né? A gente pode também construir, né, possibilidades de estar junto, né, à frente das decisões, da gestão, né, das questões ligadas aos estudantes dentro das universidades, né, na sua diversidade que compõe o sistema educacional brasileiro, né, que é, como a Helena trouxe, bastante diferenciada. Então, eu queria novamente agradecer a parceria e dizer do privilégio de fazer parte desse quarteto, né, de forma mais particular aí para a construção do livro, de todo o trabalho dos bastidores, desde aquela conversa inicial do tipo, que foi bem deste jeito, e se a gente, né, fizesse, e se a gente fizesse, foi plantado aí, né, no desejo de cada um de nós, e isso foi se repercutindo no aceite dos vários serviços, dos vários autores, e agora está aí para ele ser bem ampliado, né? E para esse processo também, queria fortalecer os agradecimentos já colocados pelo Carlos, os agradecimentos à Faculdade de Educação, especialmente ao programa de pós-graduação em Educação, né, e a CAPES, pela viabilidade da produção do livro, né, e a satisfação de termos, né, como essa obra, né, com aprovada, né, nesse edital, né, de produção. Isso para a gente foi bastante interessante, um reconhecimento institucional do nosso trabalho, né, e agradecer novamente a diretoria de EAD da Faculdade de Educação, aqui na presença do Leandro, mas também do Edgar, que está nos bastidores, e de toda a equipe, né, que possibilitou, então, que possamos fazer esse encontro virtual e iniciarmos a nossa discussão sobre todo esse processo. Tá? Ok, Carlos. Carlos está lembrando aqui que é possível, né, e a gente sugere que seja indicado para as bibliotecas das instituições, né, das várias universidades, a indicação do livro para compor o acervo, né? É bastante simples, porque é um livro aberto, né, público, mas importante para ir dando, então, possibilitando que novas pessoas tenham acesso a esse material. É isso? Só esse recadinho que faltou? Oi, Helena. Só isso. Não, eu acho que a Sueli já agradeceu aí, né, toda a turma que nos apoiou na Faculdade de Educação. Eu só queria agora fazer, mais uma vez, um agradecimento ao nosso público, né, que nós estamos aqui com muitas pessoas, muitos colegas, muitos alunos, muitos estudantes, enfim, e é muito, muito prazeroso mesmo
a gente poder apresentar um resultado de um trabalho e contar, né, com vocês aí todos nos assistindo, nos prestigiando, contribuindo para esse debate de hoje. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aí no YouTube, distantes, mas próximos. Muito obrigada.